Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Hoje a gente vai falar sobre a Portaria 248. É um conteúdo presente no nosso edital para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, concurso de 2025. Então nós vamos abordar os tópicos principais dessa portaria e ao final nós vamos fazer 3 questões aí para a gente fixar o conteúdo, tá? Essa portaria, ela aprova o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência. Se vocês abrirem o documento, vocês vão perceber que ele é um documento bem grande, né? Então você tem as especificações no detalhe de como é que vai acontecer o atendimento pré-hospitalar em todo o nosso país. Então ele vai falar também sobre princípios e diretrizes, normas e critérios para o funcionamento, o que que é a regulação médica, atendimento pré-hospitalar fixo, que é o caso das UPAs, e o móvel, né? Que é o nosso foco aqui, transporte intra-hospitalar, enfim, ele vai tratar sobre vários assuntos. Só que a parte mais importante que a gente precisa saber são as dos tipos de ambulância, né? Então a gente tem diversos tipos de ambulância, ambulância A, B, C, D, E e F, e cada ambulância dessa é tripulada por um determinado número de profissionais e também por determinados profissionais, né? E essa é a parte mais importante desse regulamento, é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, então a primeira ambulância que a gente tem é a ambulância do tipo A, né? Então a ambulância do tipo A, ela é chamada ambulância de transporte. Então ela é destinada justamente para o transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentem risco de vida para remoções simples e caráter eletivo. Então ela é literalmente só para transportar o paciente. Aqui a gente tem um exemplo de uma ambulância do tipo A, né? Então você vê que nem cabe muitos profissionais aqui dentro, né? Então ela é composta por 2 profissionais. Um é um motorista e o outro pode ser um técnico ou um auxiliar de enfermagem, tá? Tendo esses 2 profissionais, você já pode ter uma ambulância do tipo A rodando. Então, lembrando, ambulância do tipo A, transporte eletivo, remoção simples. Já a ambulância do tipo B, ela é chamada ambulância de suporte básico de vida, que a gente tem um bom exemplo aqui de uma ambulância de suporte básico do SAMU. Ela é destinada ao transporte interhospitalar de pacientes com risco de vida conhecido, tá? Cuidado com isso, não é porque é de suporte básico que ela também vai atender pacientes sem risco de vida, é com risco de vida conhecido. E também ao atendimento pré-hospitalar, que é o carro forte, né? De pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessidade de intervenção médica no local, tá? Porque se precisar de intervenção médica no local, como por exemplo uma emergência clínica em que você precisa da prescrição com o médico no local ali, aí já não vai ser ambulância de suporte básico, tá? Bom, então ela é composta também por 2 profissionais, um é um motorista e o outro é o técnico auxiliar de enfermagem. Aí você deve estar se perguntando, né? Pô, a composição é a mesma da do tipo A, né? Qual que é a diferença, então? Aqui eu não vou ficar lendo nada aqui sobre esse texto, não, mas isso aqui está lá na portaria 2048. Ele vai mostrar quais são os materiais necessários para uma ambulância do tipo A, para a do tipo B, C, D e E, tá? Então a gente percebe que a diferença é nos materiais mesmo, né? A ambulância do tipo A você tem aqui poucos materiais, né? Um suporte para soro, um oxigênio medicinal. E a do tipo B você já pode ver que tem bem mais materiais. Você tem luva, tem atadura, cânula orofaringe de tamanhos variados. Então essa quantidade de equipamentos aqui, ó, nem caberia numa ambulância do tipo A. Então por isso que você já vê que ela é uma ambulância mais volumosa, né? Para conseguir caber essa quantidade de equipamentos lá dentro. Mas a tripulação é a mesma da do tipo A. Bom, aqui nós temos a nossa querida ambulância de resgate, né? A chamada unidade de resgate, o R, tipo C, tá? Então, a ambulância do tipo C, ela é chamada ambulância de resgate. Ela é um veículo de atendimento a urgências pré-hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso. Aqui a gente tem a palavra-chave para lembrar da ambulância de tipo C. Ela tem equipamento de salvamento terrestre, aquático ou em altura. E até pela característica dessa ambulância, a gente já percebe que a tripulação dela vai ser diferente, né? Então a gente não vai ter profissionais de saúde tripulando ela. Você vai ter 3 profissionais militares, policiais rodoviários, bombeiros militares e ou outros profissionais reconhecidos pelo gestor público, sendo um motorista e outros 2 profissionais com capacitação e certificação em salvamento e suporte básico de vida. Isso é o que está lá na portaria 2048 de 2002, tá? Como é que acontece a unidade de resgate hoje aqui no Distrito Federal pelo Corpo de Bombeiros, CBMDF? Você tem um profissional
que seria esse motorista aqui, né? Mas ele é condutor socorrista, ele é condutor e operador de viaturas. Você tem o chefe da UR, que é um profissional que tem o SESU, né? Curso de socorro de urgência, e você tem mais um auxiliar ali, né? Então você tem 3 bombeiros militares tripulando essa viatura. A ambulância do tipo D, ela já é ambulância de suporte avançado, né? Então, quando a vítima precisa de intervenção médica no local, aí já a ambulância do tipo básica, ela já não vai servir, né? Precisa ser avançada. Então, ela é um veículo destinado ao transporte, ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco, palavra-chave, alto risco, em emergências pré-hospitalares, e ou de transporte interhospitalar que necessita de cuidados médicos intensivos. Então, pensa uma parada cardiorrespiratória, né? Você precisa entubar o paciente lá no local. O único profissional que pode entubar hoje é o profissional médico, né? O enfermeiro pode passar uma máscara laríngea ali, mas tem diversas intervenções que são necessárias de um médico ali no local, como o caso da parada cardiorrespiratória, tá? Então, a ambulância do tipo D já seria mais adequada para esse tipo de situação. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para essa função. Então, ela já é composta por 3 profissionais. Tem que ter um motorista, um enfermeiro e um médico. Inclusive, a gente consegue identificar essas unidades, né, pelo menos pelo SAMU 92 aqui em cima, né, nas ambulâncias fica escrito aqui, ó, se é uma unidade de suporte avançado, se é uma unidade de suporte básico, beleza? Bom, então nós temos ambulância do tipo A, B, C, D, E e F, tá? Lembrando, ambulância do tipo A, ambulância de transporte, tipo B, suporte básico de vida, tipo C, ambulância de resgate, tipo D, suporte avançado de vida, e aqui a gente tem a ambulância do tipo E, né? Ela não vai se chamar ambulância, né? É a aeronave de transporte médico. Então é uma aeronave de asa fixa, né, que seriam os aviões, ou rotativa, que seriam os helicópteros, utilizada para o transporte interhospitalar de pacientes e a aeronave de asa rotativa para ações de resgate, tá? Dotada de equipamentos médicos homologados pelo Departamento de Aviação Civil. Aqui eu estou sempre trazendo o texto literal que está lá na portaria 2048, que é o que pode cair em questões, tá? Bom, uma coisa importante, a aeronave, né, tipo é sempre suporte avançado de vida. Não existe aeronave de suporte básico ou aeronave só de transporte, que nem a gente tinha lá anteriormente. É sempre suporte avançado de vida. Se é sempre suporte avançado de vida, tem que ter sempre um médico e um enfermeiro ali, tá? Então, no caso aqui, ao invés do motorista, a gente vai ter o piloto, né? Um médico e um enfermeiro quando a gente tem emergências não traumáticas, né? Agora, quando a gente está lidando com paciente de trauma ou precisa de operações de salvamento, aí a gente precisa é, que tenha um profissional capacitado para tal. Aqui no caso, né, eu coloquei até uma imagem aqui do nosso esquilo, né, o nosso resgate 08 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Você tem aqui, né, a figura do tripulante operacional, né, é um bombeiro militar que faz o CETOP, curso de tripulante operacional, e ele é um profissional capacitado para isso, né, para operações de salvamento. Então, esse profissional também precisa estar incluído quando se trata de emergências traumáticas ou de salvamento, tá? E por último, a gente tem a ambulância do tipo F, que é a embarcação de transporte médico. Isso inclusive, não é muito comum, né, aqui no Distrito Federal, mas lá no Norte é muito comum. É chamado, inclusive, de ambulância, como vocês estão vendo aqui, né? Então, ele é um veículo motorizado aquaviário, destinado ao transporte por via marítima ou fluvial. Deve possuir os equipamentos médicos necessários ao atendimento de pacientes conforme sua gravidade, tá? Então, o que a gente já percebe por esse texto aqui? É que a ambulância, né, a embarcação de transporte médico ou o veículo do tipo F, ela pode ser tanto de suporte básico quanto avançado. O que vai mudar é a quantidade de equipamentos e quem vai compor, né, essa ambulância. Então, ela deve ser composta por 2 ou 3 profissionais, de acordo com o tipo de atendimento a ser realizado. Então, ela vai ter o condutor da embarcação e um auxiliar técnico de enfermagem em caso de suporte básico de vida, igual era lá a ambulância do tipo D, tá? E um médico ou enfermeira em caso de suporte avançado de vida, igualzinho era lá na ambulância do tipo D, tá? Aqui eu trouxe só mais um detalhe, né? Porque essa resolução ela é de 2002 e a gente não tinha a figura do suporte intermediário de vida, mas hoje, né? Eu trouxe aqui para vocês a resolução COFEN 703 de 2022, que ele já traz a citação do suporte intermediário de vida. Vamos entender mais ou menos como é que funciona isso aqui, né? No âmbito da equipe de enfermagem, a assistência prestada ao paciente deve seguir a normativa abaixo. Então, a gente tem já a figura do suporte intermediário de vida. É uma assistência de enfermagem, que ela é composta pelo enfermeiro, e também você tem que ter a atuação conjunta de um técnico de enfermagem ou outro enfermeiro.
na composição com o condutor. Ou seja, eu posso ter o condutor e 2 enfermeiros, ou eu posso ter o condutor, um enfermeiro e um técnico, tá? A gente não tem a figura aqui do auxiliar de enfermagem, ok? E aí você tem diversas intervenções que podem ser solucionadas na cena sem a necessidade de um suporte avançado de vida. É uma inovação que a gente tem aí que a resolução de 2022 trouxe para a gente. E eles trazem também ó, que na indisponibilidade do profissional médico, as unidades de suporte avançado de vida, terrestres e aquaviárias, que optarem por manter a sua operação, devem ser compostas como suporte intermediário de vida. O que é isso, né? Às vezes acontece muito, né, de, sei lá, acontecer alguma intercorrência, a gente não tem médico no plantão, e você não vai deixar a ambulância de suporte avançado de vida sem rodar, né? Pense que você tinha lá na escala um médico, um enfermeiro e um condutor, aí o médico faltou, né? E aí você tem na unidade um técnico de enfermagem ou outro enfermeiro disponível. Pô, você pode pegar aquela ambulância que era para ser do tipo D e rodar ela como uma ambulância de suporte intermediário de vida, para você não deixar ela lá parada, né? Só que ela não vai ser composta com um médico. Você vai ter 2 enfermeiros e o condutor, ou um enfermeiro, um técnico e o condutor, ok? É só isso que o artigo 4º está dizendo aqui para a gente. Bom, aí eu trouxe 3 questõezinhas, né, para a gente treinar e fixar bem esse conteúdo, né? Então vamos lá. Conforme a Portaria Ministerial 248 de 2002, relaciona as colunas abaixo sobre a classificação das ambulâncias. Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Bom, então tá tudo aqui na ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ambulância do tipo A, B, C, D, E e F, tá? Então a gente só vai preencher aqui as lacunas, né? Então, a ambulância de resgate é um veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares de pacientes vítimas de acidente ou pacientes em locais de difícil acesso. Bom, vamos lembrar lá, né? A do tipo A é a de transporte, a do tipo B é a de suporte básico de vida e a do tipo C é a de resgate. Então aqui, né, como o tipo C é o número 3, vamos colocar o número 3 aqui, tá? Vamos preenchendo. Ambulância de transporte, acabei de falar, é a primeira, né? Que é um veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida para remoções simples de caráter eletivo. Então aqui a gente tem o número 1, tá? Que representa a ambulância do tipo A. É sempre importante para a gente decorar, né, esse tipo de ambulância, a gente colocar palavras-chave na cabeça. Então, por exemplo, ambulância de resgate, a gente vai sempre lembrar de vítimas de acidentes, difícil acesso, salvamento. Transporte, lembra de remoção simples, né? Ó, remoção simples, caráter eletivo, são boas palavras-chave para a gente lembrar. Embarcação, só lembrar que a embarcação é sempre a última, então é do tipo F, que aqui ó, é o número 6, ok? Então, ó, veículo motorizado aquaviário destinado a transporte por via marítima ou fluvial. Deve possuir os equipamentos médicos necessários ao atendimento de pacientes conforme sua gravidade. Aquilo que eu falei para vocês, pode ser tanto suporte básico ou avançado de vida. Ambulância de suporte básico, veículo destinado ao transporte intra-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local. Acredito que essa seja a frase mais importante para definir, né, a ambulância de suporte básico. Porque se precisar de intervenção médica no local, aí já não é a básica, já é a avançada, tá? Então essa é a ambulância do tipo B, que aqui está representada pelo número 2, tá? Aqui nós temos a aeronave, né, de transporte médico, aeronave de asa fixa ou rotativa, utilizada para o transporte interhospitalar de pacientes, e a aeronave de asa rotativa para ações de resgate, dotada de equipamentos médicos homologados pelo Departamento de Aviação Civil, né? Então aqui a gente está falando da aeronave, né, do tipo E. Então aqui o E está representado pelo número 5, vamos preencher aqui com o número 5, beleza? E por último, né, eu já coloquei aqui o 1, o 2, o 3, o 5 e o 6, faltou só o número 4, né? Que o 4 aqui é a ambulância do tipo D, vamos só confirmar. Ambulância de suporte avançado, exatamente isso. Veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e ou de transporte intra-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos lá no local. Deve contar com equipamentos médicos necessários para essa função. Então, o gabarito aqui é 316, vamos olhar aqui, ó. 315 não, 5 não, 316, provavelmente é o nosso gabarito, só pode ser essa alternativa, né? 316254, gabarito letra C, beleza? Pessoal, aqui eu criei um caso clínico só para a gente começar a pensar um pouquinho fora da caixinha, tá? É uma outra forma de abordar esse conteúdo aqui, ó.
Então a gente tem o seguinte caso clínico. ISG, 14 anos, portador de diabetes mellitus tipo 1, mora com a mãe em zona urbana, apresentou rebaixamento do nível de consciência, sudorese, fraqueza generalizada e palidez cutânea. Provavelmente esse quadro aqui, pessoal, é devido à doença de base, diabetes tipo 1, tá? Sua mãe, acostumada com a doença do filho, que doença? Diabetes tipo 1, aferiu a glicemia capilar dele e obteve um resultado de 38 miligramas por decilitro, né? Então a gente tem um paciente aqui que está com um quadro de hipoglicemia severa, né, em decorrência dos sinais e sintomas que ele está apresentando, já está inclusive com rebaixamento do nível de consciência. Então vamos lá. Levando em consideração o quadro clínico apresentado, a ambulância mais adequada para o atendimento dessa ocorrência é. Bom, então aqui exige o conhecimento total da definição dos tipos de ambulância, né? Se eu não sei representar quais tipos de ambulância são, né, por cada letra aqui, eu não consigo resolver essa questão. Então, a ambulância do tipo A, como a gente já conversou, é a ambulância para transporte eletivo, né? Para pacientes que não necessitam de um suporte avançado nem básico ali no local, tá? Lembrando que a ambulância do tipo A, pessoal, é essa aqui, ó, beleza? Essa aqui mais basicona, remoção simples, caráter eletivo, tá? Então é um paciente aqui, ó, que ele já tem rebaixamento de nível de consciência, tá? Então ele precisa de intervenção ali no local. Acredito que a ambulância do tipo A não seja mais adequada para esse caso aqui não. A ambulância do tipo C. Bom, a gente sabe hoje, por exemplo, que nas URs do Distrito Federal, os bombeiros que atuam lá, eles possuem, né, é exigido deles qualquer ensino superior, então você não necessariamente tem profissionais de saúde ali, você não pode fazer medicação no local, então você tem um paciente com hipoglicemia ali, né, então você precisa administrar glicose intravenosa, então provavelmente a ambulância do tipo C também não seria a mais adequada para esse tipo de ocorrência, tá? Vamos ler as demais alternativas. Ambulância do tipo D. Bom, a ambulância do tipo D, né, vamos relembrar lá, é a ambulância que tem o motorista, né, o condutor socorrista, você tem um enfermeiro e você tem um médico, né? Então, no local, você já teria o médico para fazer a avaliação e fazer a prescrição dessa glicose intravenosa, e você já teria o enfermeiro, né, para fazer a punção e a administração dessa medicação, né? Então, provavelmente, aqui uma ambulância do tipo D é mais adequada para esse caso. A ambulância do tipo F. Pessoal, poderia ser ambulância do tipo F? Bom, a ambulância do tipo F é a embarcação, né? Pode ser tanto suporte básico quanto avançado. E no suporte avançado você tem o enfermeiro e você tem o médico. Então, teoricamente, também seria uma alternativa plausível. Porém, aqui no enunciado, ó, a gente está falando que eles moram numa zona urbana, pessoal. Como é que você vai mandar um barco para a estrada, né? Para a zona urbana? Então, não pode ser também a alternativa D. Então, a gente fica aqui de novo com a alternativa C como correta, beleza? Por último, né, a última questão aí, questão 3, a gente tem aqui o seguinte enunciado, ó, é um veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso com equipamentos de salvamento, ó, terrestre ou aquático e em alturas. A frase anterior faz referência à ambulância do tipo... Bom, vamos começar de trás para cima, né? De trás para frente. Ambulância do tipo F acabamos de falar, né? A gente tem as embarcações, né, pessoal? Embarcações. Ambulância do tipo E, aqui a gente tem as aeronaves, né? As aeronaves. Ambulância do tipo B, aqui a gente já tem as ambulâncias de SBV, né? Suporte básico de vida. E aqui, né, a gente tem o nosso gabarito, a ambulância do tipo C, que é justamente essa que tem equipamento de salvamento, né? Tanto terrestre, aquático ou em altura. Gabarito, letra A. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se tiverem mais sugestões, podem deixar aí nos comentários. E tamo junto.